Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos todos os dias aqui pra vocês enquanto eu faço a minha make. Lembrando que se você caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram, e essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você tiver algum relato pra me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução, então já vamos direto pros relatos. É aquela coisa de sempre, não se esqueçam de se inscrever no canal e também de curtir o vídeo para me ajudar, tá? E lembrando que hoje são relatos mais pesados, onde a história é contada de uma forma mais explícita, acontecimentos um pouquinho mais pesados. Então, se você é uma pessoa sensível a esse tipo de conteúdo, eu não recomendo você assistir. Tem outros vídeos no canal aqui que são com relatos mais leves. Mas, por um acaso, você é teimosa ou teimoso e gosta de assistir esse tipo de conteúdo, gosta de relatos mais pesados, pega a sua pipoca, o seu refrigerante, sua coquinha, de preferência zero, e vamos para os relatos de hoje que estão demais. Estão, bem pesados. Olá, Liandra, amo assistir o seu canal e pra mim é uma enorme alegria estar escrevendo essa história pra você. Mas eu gostaria que você não revelasse o meu nome, pois eu acho essa história um pouco grave e, sei lá, pode me atrapalhar, sei lá, talvez de alguma maneira. Não vou falar seu nome, pode deixar. Bom, eu tenho 32 anos e eu sou médica e eu sempre gostei muito da área de geriatria. E, pois bem, uma vez eu fiz um estágio em uma espécie de clínica, vou dizer assim para que fica melhor o entendimento. Era uma clínica onde ficava idosos de repouso, às vezes que havia se machucado e não tinha quem tomasse conta deles em casa, ou então idosos que viviam lá, sabe? Era como se fosse um asilo, vamos dizer assim, um asilo / clínica de recuperação. E esse lugar só frequentava pessoas com muito dinheiro. Eram pessoas assim bem ricas mesmo. O lugar era todo chique e o valor para ficar lá era altíssimo. E a história que eu vou contar para você, Leandro, e para os seus seguidores, não aconteceu comigo, mas sim com uma paciente que eu tive ali o prazer de conhecer enquanto trabalhei nesse asilo. Vamos chamar ela de Dona Neide, porque eu acho que fica interessante dar nome a ela, já que ela é a principal da nossa história. E Leandra, a Dona Neide, ela morava lá, pois ela não tinha filhos e não tinha ninguém que pudesse tomar conta dela. E ela tinha muito dinheiro, pois, como eu mencionei antes, era um lugar onde o custo era bem alto. A Dona Neide era uma senhorinha muito simpática, tinha 84 anos quando eu trabalhei lá, e eu trabalhei nesse lugar por cerca de 2 anos. E assim, sempre me tratou muito bem, mas nunca fomos muito de conversar, sabe? Ela sempre foi uma pessoa muito fechada. Mas, de certa forma, comigo ela era um pouco mais aberta, digamos assim. Até que em uma determinada época, a saúde da Dona Neide foi ficando muito, mas muito ruim. E ali já sabíamos que ela não ia durar muito tempo, vamos dizer assim. E bom, Leandra, nos últimos dias de vida dela, ela me contou uma história pra lá de bizarra, que é a história que eu vou contar pra vocês hoje. A Neide me contou isso a fim de, como ela mesmo disse, ela não queria ser enterrada e fazer a passagem guardando este segredo. Segredo da qual ela se arrependia muito e ela tinha certeza de que em vida ela já havia pagado por esse grande pecado que ela havia feito. Bom, vocês já vão entender. Então, Leandra, agora eu vou começar a contar a história de vida da Dona Neide e o que ela fez. Acho que vai deixar você e seus seguidores de cabelos em pé. Vamos lá, gente. Quero só ver no que vai dar nisso, mas vamos lá. Leandra, ela me contou que quando ela tinha 16 para 17 anos, ela morava no interior de uma cidade da qual não vou mencionar o nome, nem o estado, nem nada do tipo. Era ela, o pai, a mãe e mais 15 irmãos. E eles viviam numa pobreza extrema. E a Dona Neide, já cansada daquilo tudo, começou a procurar formas de enriquecer. Nessa época, ela não tinha estudo, mal sabia escrever o nome e ler. Como ela não tinha escolaridade, ela começou a procurar diversos empregos para poder tentar lhe levantar uma grana.
E o único emprego que ela conseguia na época, por conta da falta de escolaridade, era ou de doméstica ou de babá. E ela conseguiu ali, entregando um panfleto ali e outro aqui, falando com um e com o outro que estava precisando de emprego, ela conseguiu uma criança para tomar conta. Filho de médicos, pessoas muito ricas da cidade. E bom, Leandra, um belo dia, ela já estava ali mais ou menos uns 4 meses tomando conta dessa criança. Quando de repente bateu uma mulher na porta e ela foi atender para ver o que essa tal mulher queria. A mulher disse que queria um copo d'água e ela, Dona Neide, foi lá toda prestativa e deu o copo d'água a ela. Nisso, essa mulher misteriosa começou a puxar conversa com ela, perguntando se ela não queria entrar para um negócio. E Dona Neide perguntou que negócio era esse. Essa tal mulher misteriosa, então, disse que precisava de uma criança exatamente igual à criança que ela tomava conta. Um menino lourinho dos olhos azuis que estava ali na casa dos 7, 8 anos de idade. E a Dona Neide ficou toda assustada e perguntou para quê. A mulher explicou que era para uma espécie de ritual e que se Dona Neide ajudasse a raptar a criança e a ajudasse no ritual, ia ajudar ela também de alguma forma. Na hora, os olhos dela, se encheram, pois ela queria muito mudar de vida. Já estava cansada da pobreza que vivia com seus pais e com seus irmãos. Bom, Dona Neide fez várias perguntas a ela e a mulher deu certeza de que se ela ajudasse a raptar a criança e se ajudasse ela no pacto, ela ia ser muito bem recompensada, porque o Senhor a quem ela servia era muito grata aos sacrifícios que eram feitos a ele. E bom, Leandra, sem pensar 2 vezes, ela me disse que aceitou. Elas combinaram tudo direitinho, não vou entrar em detalhes porque senão isso vai deixar a história muito grande. Mas assim, já adianto que foi o maior rolê, vamos dizer assim. Mas a Dona Neide, essa moça misteriosa, que a Dona Neide não me revelou o nome dela, conseguiram raptar a criança. E levaram para uma casa abandonada, que é óbvio, foi tudo esquematizado, sabe? Foi tudo muito bem pensado. E assim, foi tudo muito bem esquematizado ao ponto de o nome da Dona Neide nem ser citado assim como uma possível pessoa que tivesse desaparecido com a criança. Na época em que ali, né, os pais se deram conta do desaparecimento, aí teve que envolver polícia e por aí vai. Então assim, foi uma coisa muito bem arquitetada, que ela me disse que elas ficaram planejando durante mais ou menos 1 mês e meio. E assim, Leandra, agora eu vou contar pra vocês como a Dona Neide me contou que foi o tal ritual. Eles levaram o menino para a tal casa abandonada e, chegando lá, aquela mulher misteriosa deu um banho nele. O porém foi que ela deu um banho no garoto com soda cáustica. Gente, eu tô passada. Peraí. Soda cáustica. Gente, a dor que essa criança sentiu. Enfim, vou voltar pro relato. Leandra, a Neide me contou que a mulher banhou o corpo do menino inteiro com soda cáustica. Segundo ela, tinha que purificar o garoto. E ele começou a gritar, é óbvio, de dor. Então a mulher colocou uma espécie de mordaça na boca dele. Logo em seguida, ela veio com uma tesoura, cortou aqueles lindos cabelos loiros que o menino tinha e depois veio com uma gilete e raspou o cabelo do garoto inteiro. Ela separou o cabelo e colocou em um saco plástico. Depois que o menino já estava esterilizado, sim, foi essa a palavra que a Dona Neide usou para me contar. Depois que o menino estava esterilizado e ele já não tinha nem forças para gritar ou para relutar diante daquela situação, pois a soda meio que corroeu grande parte do corpo dele. Nessa casa abandonada havia uma cama bem velha de madeira com um colchão extremamente sujo e que fedia a carne podre. Provavelmente já devia ter sido usada antes para algo parecido. E bom, Leandra, elas amarraram o menino na cama. E segundo Dona Neide, aquela moça misteriosa pegou uma faca muito amolada e começou a fazer várias cruzes pelo corpo do garoto com a faca. Nisso, o menino meio que agonizava. Ele não conseguia gritar, né, por conta da mordaça que estava na boca dele.
mas ele conseguia gemer de tanta dor que aquela criança devia sentir. Enquanto a mulher misteriosa ia fazendo os cortes, ela ia pronunciando algumas palavras que a dona Neide não fazia ideia do que era aquilo. Até que em determinado momento, aquela mulher entregou uma outra faca para dona Neide e pediu que ela também começasse a fazer o mesmo, mas que ela não precisava orar, pois ela não sabia, mas que era só ela fazer as cruzes. Dona Neide conta que passou ali uns 5 minutos no máximo que elas estavam fazendo aquilo, quando de repente foi como se o dia tivesse virado noite, mas apenas dentro do quarto daquela casa. Tudo ficou escuro e quando ela olhava lá para fora, ela também via a escuridão. Bom, ela não soube me explicar se de fato lá fora e para as outras pessoas também ficou escuro, mas para ela e para aquela mulher que estava ali dentro do quarto, sim. E nisso, uma rajada de vento entrou pela casa que abriu todas as janelas, aquelas janelas velhas de casa antiga, sabe? As janelas começaram a bater com aquele forte vento que entrava pela casa. Nisso, ela começou a sentir um perfume muito forte, como se fosse rosas, mas era mais forte que isso. Ela me disse que não sabia, até a data que me contou o relato, especificar bem que cheiro era aquele. Até que depois, o cheiro foi ficando mais fácil assim de ser entendido. Segundo ela, era tipo um cheiro de enxofre. Primeiro começou ali com esses cheiros de rosas e depois um cheiro forte de enxofre. Dona Neide conta que não viu nada assim de feio, digamos assim, sabe? Mas a mulher misteriosa começou a dar várias gargalhadas e dizer que o ritual estava feito e que o seu senhor havia amado. Leandra, na hora que ela se deu conta, ela olhou para a cama assim e viu o estado que o garoto estava. Vários cortes de cruz por todo o seu corpo, muito sangue, sem contar que 80% do corpo do garoto estava meio que derretido, sabe? A pele havia derretido por conta da soda. Depois disso, elas esquartejaram todo o corpo do menino, colocaram em uma mala e levaram até uma praia que tinha ali na cidade onde elas moravam. E naquela praia, aquela mulher misteriosa pegou um barco. Dona Neide não fazia ideia de como ela tinha acesso àquele barco, mas enfim, só subiu. E bom, foram de lugar em lugar ali pelo oceano, né, próximo à costa, mesmo próximo à praia, e foram jogando os pedaços do garoto para que ninguém encontrasse. Bom, Leandra, Dona Neide me contou que de fato ninguém nunca achou nada do garoto, mas também elas, assim, planejaram tudo muito bem planejado e descartaram o corpo do garoto muito bem descartado. E agora é a hora da recompensa, né? Porque ela ajudou e aquela moça misteriosa disse que se ela ajudasse, ela seria recompensada por isso. Bom, Leandra, a Dona Neide me contou que a mulher deu para ela uma quantia que é como se fosse uns 200 mil reais hoje. E disse que aquele dinheiro tinha muito potencial, que não era um dinheiro comum, mas sim um dinheiro enfeitiçado. E tudo que Dona Neide fizesse com aquele dinheiro ia prosperar absurdamente. Dona Neide, então, pegou todo aquele dinheiro e fez um investimento. Eu não vou mencionar aqui qual investimento que foi, mas foi algo que prosperou muito e em menos de um ano, Dona Neide já poderia ser considerada uma mulher rica. E assim, antes de completar 20 anos. E a Dona Neide me contou que sempre soube que uma hora ou outra ela pagaria por tudo isso. Bom, enfim, com o enriquecimento, ela conseguiu ajudar a si mesma, a toda a sua família, e todos viveram muito bem e unidos e juntos por mais ou menos uns 10 anos. Até que todos da família dela começaram a adoecer da mesma doença, câncer. E assim, Leandra, ela me contou que viu toda a sua família partir da mesma doença, é óbvio que em tempos diferentes. E assim, sempre que ela perdia um parente, ela sempre lembrava do pacto que havia ajudado a fazer e de ter, né, raptado a criança e tudo mais.
E ela sempre sabia lá no fundo de que aquela dor que ela sentia era para ela pagar por tudo aquilo. Porém, ela não fazia ideia que o pior ainda estava por vir. Quando ela estava com mais ou menos ali uns 33 anos, ela conheceu o homem com quem ela se casou, que assim, segundo ela, era o grande amor da vida dela. E juntos eles tiveram 2 filhos. E assim, ela me contou que os filhos e o marido era tudo que ela tinha, tudo. Ela os amava assim, de uma forma extrema. E aí, até que um belo dia, um homem que, segundo Dona Neide, ela não conseguia ver o rosto dele. Era como se fosse um homem sem rosto. E ela me contou, Leandra, que acreditava que aquele homem não era um homem de verdade, e sim talvez um ser das trevas. Esse homem entrou dentro de sua casa e começou a procurar pelos 2 filhos e pelo marido dela. Ela ficou muito apavorada e disse que era para deixá-los em paz e que ela tinha dinheiro, que ele poderia levar o que ele quisesse. Nisso, ela escutou ele rindo, mas era aquilo, ela não via o rosto dele, então ela não via essa expressão dele, sabe? Mas ela escutou tipo uma risada. E em seguida, esse homem virou e disse que não, ele não queria dinheiro, ele queria algo de mais valor. Bom, Leandra, ele empurrou a Dona Neide e ela caiu com tudo para trás. Nisso, ele subiu para o 2º andar da casa onde ela morava com os filhos e com o marido. Foi no quarto onde as 2 crianças estavam, os matou, e foi no quarto onde o marido de Dona Neide estava descansando e também matou ele. Dona Neide subiu correndo, mas não tinha mais o que ela fazer. E pasmem, quando ela chegou no 2º andar, o homem havia desaparecido. Ela nunca soube dizer se ele simplesmente sumiu igual fumaça ou se, sei lá, talvez ele saiu pela janela. Mas era o 2º andar da casa e era bem alto, então não fazia muito sentido essa segunda teoria, sabe? Ela ainda ligou para a polícia, chamou por ambulâncias, mas não tinha nada que ser feito. Ambos já haviam falecido. E ali ela sabia que aquilo tudo foi por conta do pacto que ela havia feito no passado. E ela sentiu como se finalmente tivesse pagado por tudo. Ela sentia em seu coração que conseguiu quitar a dívida que ela tinha com aquele ser que ela nunca soube quem era. Bom, Leandra, quando ela me contou isso, ela me contou com os olhos cheios de lágrimas. E me pediu, perguntou também na época se eu conhecia um pastor ou um padre e pediu que eu levasse até lá, porque ela queria uma bênção antes de partir. Na época, eu conheci um pastor que era da igreja que eu frequentava e eu pedi que ele fosse lá. Expliquei a história para ele e ele foi. Ele orou junto com ela, abençoou ela e uns 2 dias depois ela veio a falecer. Acho que a última coisa que ela queria mesmo antes de partir era contar isso para alguém, sabe, para jogar para fora. E tomar a bênção que ela queria de algum líder religioso. E assim, eu acho essa história bem triste e bem pesada. Deu pra ver nos olhos dela e na forma como ela contou que ela realmente se arrependeu do que fez. Até porque, ela ganhou muito dinheiro, mas ao longo da vida ela perdeu tudo que ela mais amava. E é isso, gente. Acho que fica como um alerta pra vocês que às vezes pensam em fazer esse tipo de coisa. Não façam, porque depois a cobrança vem e é sempre muito mais caro. Gente, é complicado, porque ela fez bastante maldade, tipo, cara, a parte da soda cáustica me deixou, tipo, pasma. Gente, eu já pisei numa pedrinha de soda cáustica uma vez e, tipo, queimou pra cacete. Imagina você jogar isso no corpo de uma criança. Meu Deus, Enfim, um grande beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. Agora nós vamos pro próximo. Olá, Leandra, me chamo Juliana e não há problema algum em você falar o meu nome. Bom, essa história quem me contou foi a minha bisavó, que é viva até hoje, e acredito que seja uma história real. Por conta da forma como ela conta, sempre rica em detalhes, e ela já me contou essa história diversas vezes e é sempre a mesma história. Então, acho que ela não ia conseguir inventar sempre o mesmo enredo, sabe? Mas enfim, isso aconteceu com a irmã da minha bisavó. Eu vou chamar a irmã da minha bisavó de Maria, para ficar melhor a leitura do relato. E o esposo dela de José.
Nessa época, tanto a Maria quanto o José tinham 20 anos. Eles já haviam se casado, pois naquela época se casavam bem cedo, né? E já estavam esperando ali o primeiro filho. E pois bem, quando a bebê nasceu, a Maria e o José receberam a visita da irmã de José, ou seja, a cunhada de Maria. E a minha bisa conta que a irmã dele estava com muita inveja do bebê, pois ela era mais velha e já tinha se casado mais tarde que o José. E ainda por cima, não ter tido um filho primeiro que ele, para ela era motivo de vergonha. Ela tinha muita raiva que seu irmão havia encontrado uma boa esposa e tinha acabado de ganhar um filho lindo. E assim, Leandra, nesse início, ninguém fazia ideia que ela, né, a cunhada da Maria, havia alguma intenção de maldade sobre a vida deles. Ela tinha toda essa inveja, mas o pessoal relevava e não levava isso muito a sério. Mas bem, quando ela foi fazer essa tal visita ao neném recém-nascido, ela levou um quadro. Era um quadro bem bonito, assim, segundo a minha bisa, que parecia ter sido pintado à mão. E nesse quadro era como se fosse uma floresta, assim, e uma mulher meio que sentada, com um lindo vestido, assim, numa pedra, dentro da floresta. Minha bisa contava e conta até hoje que era um quadro muito lindo. Bom, a Maria aceitou o quadro de bom grado e pendurou na parede da sala, pois era um quadro lindo, imponente, sabe? Ela havia gostado muito. Porém, foi ela colocar esse quadro na parede que coisas estranhas começaram a acontecer dentro de casa. Tipo, coisas leves, vamos dizer assim. Aparições, sombras, barulhos, como se tivesse pessoas conversando. Coisas que são assim, macabras, mas releváveis, sabe? E toda vez que a Maria comentava sobre isso com o José, ele dizia que ela estava querendo criar caso. Que, sei lá, ela tinha uma picuinha com a irmã dele e estava problematizando o presente que ela havia dado. Só que ela, falava com ele que não, que tinha alguma coisa de errada e, pasmem, essas coisas só apareciam pra ela e o bebê. O bebê também chorava muito, passou a ficar sempre doentinho, sabe? Mas pra José nada aparecia e muito pelo contrário. Quando ele chegava dentro de casa no final do dia, as coisas simplesmente paravam de acontecer. Acho que era pra Maria passar como louca mesmo, sabe? Até que um dia, Leandra, aconteceu algo terrível. A minha bisa conta que esse problema da Maria em relação ao quadro durou mais ou menos uns 3 meses. E ela viu muitas aparições, muitas coisas que eu não vou pôr no relato, senão ele vai ficar muito grande. Mas assim, ela presenciou muitas coisas dentro da casa e ela sabia lá no fundo que era tudo gerado pelo quadro. Mas o que eu vou relatar agora foi assim, o pior de todos, é óbvio. Era uma noite de lua cheia e tava a Maria, o José e a criança em casa. Quando de repente, a Maria disse que não estava se sentindo muito bem e que ia se deitar mais cedo. Ela subiu, colocou o neném no quarto e o neném também logo pegou no sono. E ela foi se deitar. Enquanto isso, o José ficou no andar de baixo, assistindo televisão e fumando cigarro. Quando de repente, o José escuta burburinhos, como se tivesse alguém conversando e era uma voz feminina. Nisso, ele se olha para trás, assim, se vira, porque ele achou muito estranho. Era como se alguém estivesse conversando ali mesmo na sala. Nisso que ele olha para trás, ele vê a cena mais tenebrosa da vida dele. Sabe a mulher que estava pintada naquele quadro? Ele vê ela se arrastando pela pintura e saindo do quadro. Só que nisso que aquilo meio que põe a mão para fora, porque foi a primeira coisa que aquilo colocou para fora para sair do quadro, já não era mais a mão de uma mulher, e sim uma mão escura, preta, sabe? E com umas garras enormes. Conforme aquilo ia saindo do quadro, não ia saindo uma mulher, e sim um diabo, com chifres e tudo mais. Os olhos bem vermelhos e garras gigantescas. Quando José viu aquilo, ele caiu do sofá, de tanto espanto que ele teve ao ver aquela cena. Só que nisso que o bicho sai, ele nem olha para o José.
Ele simplesmente vai andando e pega a escada, sentido ao segundo andar da casa. O José vai correndo atrás daquilo e ele parecia estar andando devagar, mas ao mesmo tempo era muito mais rápido do que o José. Bom, aquilo foi primeiro no quarto da criança. E Leandra, ele estraçalhou o bebê. O José viu e não pôde fazer nada, pois aquilo tinha uma força descomunal ao ponto de ter paralisado o José. Ele não conseguia mexer sequer a pontinha do dedo. Ele ficou lá parado, olhando tudo o que aquela fera, aquela besta fazia com o próprio filho dele. O neném gritou por pouco tempo, pois logo depois perdeu a vida. E o José ficou ali vendo aquela cena daquela fera comendo o corpo do seu próprio filho. Bom, o José estava parado bem na porta do quarto, vendo tudo aquilo, quando de repente a fera passou por ele. Como se ele não fosse nada. A fera transpassou por ele e foi em direção ao quarto deles, aonde a sua esposa estava deitada dormindo. E nisso que a fera passa por ele e vai até o quarto aonde a esposa dele estava, ele passou a conseguir se mexer. E é óbvio que ele foi atrás. Só que foi a mesma coisa. Quando ele chegou no quarto, ele já não conseguia fazer mais nada, pois parecia que a fera tomava o corpo dele. Leandra, ele viu a fera quebrar o pescoço da esposa dele e depois a jogar ela pela janela. Sabe, ele não tinha reação, ele só conseguiu assistir tudo aquilo e não fazer absolutamente nada. Depois disso, a fera desapareceu e ele passou a conseguir se mexer, mas ele simplesmente não conseguia sair do lugar. Ele contou para todo mundo que ficou por mais ou menos 1 hora ali sentado no chão incrédulo com tudo que havia acabado de presenciar. Depois disso, ele foi correndo até a cidade onde moravam alguns parentes e onde morava a minha bisavó também, e chamou por ajuda e contou tudo o que aconteceu e tudo que presenciou. Quando todos retornaram para casa, o quadro estava lá, no mesmo lugar. Mas sabe a pintura da mulher no meio da floresta? Havia sumido. Estava somente a floresta pintada no quadro. Assim, Leandra, a minha bisavó conta que é óbvio que muitos não acreditaram nessa história. Muita gente acreditava que ela, a Maria, estava com, sei lá, talvez uma depressão pós-parto e ela tivesse feito tudo aquilo e tivesse se jogado da janela, sabe? Mas todo mundo da minha família acreditava no que o José havia contado, mas muitos não. E por conta dessa dúvida, o José acabou enlouquecendo, sabe? Ele ficava o tempo todo repetindo e repetindo essa história e alguns acreditavam, outros não, então isso foi enlouquecendo e corroendo ele por dentro, pois ele nunca conseguiu tirar da cabeça dele aquela cena que ele presenciou. O José teve que ser internado em uma clínica psiquiátrica, pois ninguém estava conseguindo lidar com ele. Sabe, ele passou a ter que tomar remédios, pois segundo ele, aquilo ainda continuava perseguindo ele, sabe? Ele só ficou internado por mais uns 5 ou 6 anos, segundo a minha bisavó. Pois depois disso, dentro da clínica psiquiátrica mesmo, ele acabou tirando a própria vida dele. Bom, enquanto a irmã dele, que provavelmente foi quem causou tudo isso, pois ela havia dado o tal quadro de presente. Assim, Leandra, segundo minha bisavó, os pais do José ficaram muito revoltados, pois eles conheciam a filha que tinha e acabaram deserdando ela. A família toda virou as costas para ela e assim, no final das contas, ela acabou não tendo o que queria em partes. Ela conseguiu destruir a vida do irmão, da cunhada e do próprio sobrinho, mas não teve muito êxito em sua vida pessoal. Segundo minha bisavó, o casamento dela não deu muito certo, eles acabaram se separando depois e ela tinha problemas no útero, então nunca conseguiu engravidar. E isso, Leandra, essa é a minha história e termina por aqui. Espero que goste e que conte em seu canal. Eu sei que não é uma história tão pesada, mas assim, acho que você vai gostar de contar e eu achei interessante enviar ela pra você. Um grande beijo. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E, gente, eu achei ela pesada assim. Você tá doido? Gente, eu fico boba com um negócio desse. A própria cunhada, a irmã do rapaz. Gente, pra que um negócio desse?
Tudo por inveja, gente. Só porque o cara casou primeiro, gente. Ai, tem pessoa que... Enfim, sem palavras, né? Tem pessoa que, pelo amor de Deus, parece que não tem nada melhor da vida pra fazer, só pode. Mas enfim, ó, muito obrigada por ter enviado, um grande beijo. E agora vamos pro próximo relato. Gente, eu tô achando que eu não falei nem o nome do primeiro e nem do segundo relato, porque eu esqueci, tá? Mas eu vou prestar atenção e a partir de agora eu vou falar o nome dos relatos, mas eu acho que eu esqueci de falar o nome dos 2 primeiros. E o nome desse é Grávida de um Demônio. Vamos lá. Olá, Leandra, me chamo Milena e a história que eu venho contar hoje pra você aconteceu com a minha mãe, na época em que ela tinha de 19 para 20 anos. E é uma história, Leandra, que deixa minha mãe muito assustada até hoje. Mas também tem motivo, é uma história pra lá de bizarra. Minha mãe conta, Leandra, que na época ela tinha um grupo com 5 amigas. Era ela e mais 4 meninas. E assim, elas eram inseparáveis e tinham ali a mesma idade. Uma vez, na época ali de dezembro, elas se juntaram e alugaram uma casa de praia, sabe, casa de verão, para poder passar uns dias ali. E seria mais ou menos uma semana, que coincidiria com as férias de todas elas, sabe? E bom, Leandra, elas alugaram a casa e foram de ônibus mesmo. Na época, nenhuma tinha carro e também, assim, não tinham namorados, assim, ninguém que dirigisse que pudesse levar elas. E bom, lá foram elas. Minha mãe conta, Leandra, que a casa saiu por um preço muito, muito barato. E sempre que elas comentavam com alguém sobre o valor que elas pagaram no aluguel, todo mundo falava que estava muito barato para a região na qual elas alugaram. E assim, elas nunca sabiam, tipo, não faziam ideia, né, por que tinham pagado mais barato, por que o aluguel daquela casa estava mais barato, mas no final das contas elas estavam felizes por ter pago um valor barato, sabe? Mal sabia elas na furada que elas estavam se metendo. E minha mãe conta, Leandra, que logo que elas chegaram na casa, elas sentiam uma energia muito estranha. Apesar da casa ser muito bonita, elas sentiam uma energia diferente na casa, sabe? E a que mais sentia e que mais estava incomodada com o ambiente daquela casa era a Marta. Vou chamar ela assim, a amiga da minha mãe. E foi com a Marta que tudo isso aconteceu, que tudo que eu vou contar pra vocês aconteceu. Acredito eu, Leandra, que a Marta era sensitiva, talvez, porque ela foi a que mais sentiu, né? Pois bem, logo na primeira noite que elas passaram na casa, a Marta disse não ter dormido muito bem. E pasme. O motivo foi que ela disse que durante toda a noite teve um sonho de que estava tendo relação sexual com um homem. Só que ela contou em mais detalhes para minha mãe, pois apesar de todas ali serem amigas, ela era mais próxima da minha mãe. E ela contou que era um sonho muito, mas muito real, Leandra. E que era tão real que ela acordou sentindo dor na região íntima dela. E que achou aquilo tudo muito estranho. Bom, a minha mãe também achou e elas acharam melhor não comentar aquilo com mais nenhuma outra menina da casa. Pra não causar medo, sabe? Já que as outras também estavam ali não se sentindo muito confortável dentro da casa. Bom, mas elas tentaram relevar, sabe? Foram pra praia, passaram um dia muito bem. Porém, durante a noite, a Marta teve novamente o mesmo sonho. E aí, Leandra, no dia seguinte, ela já não acordou muito bem, se sentindo meio fraca, um mal-estar, uma coisa meio estranha. E ela se sentiu tão mal que ela teve que voltar mais cedo. Falou com as meninas que achava melhor pegar um ônibus, voltar para a cidade, procurar um médico, porque ela não estava se sentindo muito bem. E assim, ela fez isso, pegou um ônibus e voltou sozinha para a cidade. E a minha mãe e as outras meninas acabaram ficando por lá mesmo para poder aproveitar o resto da estadia. Bom, a Marta foi no hospital e chegando lá o médico disse que aquilo poderia ser uma virose, pois época de praia, geralmente, ainda mais a região onde elas estavam, era bem comum aparecer pacientes com essas queixas. Então ela começou a tratar como uma virose. E assim, logo depois que ela saiu da casa, né, que ela foi para o hospital e foi para casa dela, ela passou a se sentir melhor. Então ali ela pensou que talvez no final das contas o que estivesse fazendo mal a ela era a energia da casa, sabe? Porém, gente,
Pasme. Cerca de 1 mês e meio depois, a Marta começou a apresentar sintomas de gravidez. E ela, obviamente, contou para minha mãe primeiro e disse que aquilo era impossível. Ela não era virgem nem nada do tipo, mas ela sempre tinha relação sexual com camisinha e ela não tinha tido relação sexual nos últimos 3 meses. Ela tinha muito tempo que não ficava com ninguém. E ela achou aquilo muito estranho. E aí a minha mãe começou a tentar, acalmar ela, dizendo que talvez era coisa da cabeça dela, que talvez era algum outro problema de saúde, que a menstruação só estava atrasada mesmo porque ela estava ansiosa e tudo mais, tentando acalmar ela. Só que aí elas resolveram fazer um teste de gravidez e o teste deu positivo. Na hora, assim, a Marta não entendeu nada, pois foi como eu disse, já havia 3 meses que ela não tinha relação com ninguém. Mas aí a minha mãe começou a dizer que talvez ela já tivesse de mais de 3 meses, sabe? E só agora estava dando os sinais. E bom, ela teve que procurar um médico e através do médico, Leandra, ela descobriu que ela estava grávida de 1 mês. E isso não fazia sentido nenhum. Só que, gente, tudo isso já é muito bizarro. Só que a história, ela consegue ficando mais bizarra cada vez mais. Leandra, a Marta, ela começou a definhar conforme a gravidez ia progredindo. Assim, ela contou para todos que estava grávida e todo mundo achou que ela não sabia quem era o pai porque, saía com qualquer um. Mas, na verdade, ela não fazia ideia do que tinha acontecido. Como ela era muito próxima da minha mãe e tanto a minha mãe quanto ela sempre foram pessoas de acreditar em tudo um pouco, elas sabiam e sempre conversavam uma com a outra que podia ter algo a ver com aquela casa e com os sonhos que a Marta teve nas 2 primeiras noites que dormiu lá. Pois lembra que eu comentei que ela acabou acordando sentindo dor na região íntima? Então elas tinham essa teoria e o que ia se concretizando cada vez mais por conta de como a Marta foi ficando no decorrer da gravidez. Leandra, segundo a minha mãe, ela ia ficando igual a Bella da saga Crepúsculo em Amanhecer, parte final, sabe? Quando ela engravidou. Não sei se você já assistiu esse filme. Sim, eu já assisti. E assim, ela foi definhando e foi aparecendo vários problemas de saúde. Inclusive, teve um médico que disse que achava que o melhor era interromper a gravidez, mas que era proibido fazer isso no Brasil, mas que estava com medo da Marta acabar falecendo, pois parecia que o bebê estava sugando todos os nutrientes dela. Na época, elas não conheciam muitas religiões ou alguém que pudesse ajudar em alguma coisa. Porém, elas tentaram ir numa igreja evangélica, mas o pastor, assim que olhou para Marta, disse que não conseguia mexer com aquilo, que o que estava no ventre dela era algo muito poderoso. Assim, na época, Leandra, minha mãe conta que os pais da Marta acolheram muito bem ela, não foram pais assim que a expulsaram de casa nem nada do tipo, e a minha mãe ia todos os dias visitar ela, pois no decorrer da gravidez a Marta foi ficando acamada. Chegou a um ponto que ela parou de fazer o pré-natal e parou de fazer acompanhamento. Então, ela não descobriu ali, qual era o sexo do bebê. E a minha mãe conta, Leandra, que quando ela estava perto de ganhar, a Marta era como se fosse uma morta-viva em cima da cama, pois ela estava muito diferente, muito, muito magra. Era como se ela tivesse, assim, perdido uns 25 quilos. E ela já era uma mulher magra na época, sabe? Antes de tudo isso acontecer. Minha mãe conta que fez de tudo para levar ela ao hospital, mas ela não queria ir. Ela dizia que nenhum médico poderia ajudar ela e que ia deixar para ver no que ia acontecer, que tudo estava nas mãos de Deus. Quando ela começou a entrar em trabalho de parto, ela ligou rapidamente para minha mãe, que morava perto da casa dela, e foi lá correndo para poder ajudar no parto. Os pais da Marta chamaram uma parteira para poder ajudar, pois a Marta se recusava a ir para um hospital. E é agora, Leandra, que vem a parte mais bizarra da história. Minha mãe conta, Leandra, que quando ela estava indo para a casa da Marta, de bicicleta mesmo, pois elas moravam perto, começou a se aproximar um temporal, sabe? E quando a minha mãe chegou lá, aquele temporal meio que chegou junto. E logo que ela chegou, ela começou a escutar os gritos da Marta, que estava dando à luz ali a criança. Leandra, a minha mãe conta que era um temporal muito estranho.
O tempo todo fechou, foi algo muito bizarro e muito rápido. Do nada, o céu já estava todo escuro e isso era tipo umas 3, 4 horas da tarde no máximo. Nisso que ela gritava, começava a cair vários raios e trovões. Era algo muito medonho. Quando a minha mãe me conta, ela chega a ficar arrepiada, porque eu acho que ela lembra de como foi a cena e não deve ter sido boa coisa, sabe? Pela forma como ela retrata. E assim, a Marta gritava muito. A parteira tentava ajudar, mas parecia que nada estava dando resultado. Ela dizia que o bebê estava encaixado, estava certinho para nascer, mas que a Marta parecia não ter força o suficiente para empurrar o bebê. E que parecia ser grande demais para passagem. E começou a dizer que talvez seria melhor levar ela para um hospital. A Marta disse que não ia para o hospital de jeito nenhum. Só que, Leandra, conforme ela ia tentando fazer o neném sair, minha mãe conta que o temporal ia piorando cada vez mais e ela estava vendo ali no ponto da Marta simplesmente morrer por não aguentar mais dar à luz ao neném, sabe? Quando parecia que o neném tava para finalmente vir ao mundo, do nada houve-se um estouro lá fora. E nisso toda a energia da casa e aparentemente do bairro acaba. Minha mãe conta que estava muito, mas muito escuro por conta do temporal. Tava algo assim até meio bizarro e meio fora do normal para um temporal naquele horário, sabe? Mas enfim, ficou tudo escuro. E nisso a Marta simplesmente parou de fazer força. Os pais dela foram correndo pro cômodo ali onde ficava a cozinha para poder pegar velas e acender, pois estava uma escuridão enorme e a minha mãe até conta que era muito estranho aquela escuridão. Não dava para eles se verem direito, sabe? Era bem bizarro. Nisso a Marta começou a gritar. E nisso que ela gritava, ela dizia: "Não deixem levar ele é meu filho, não deixem". E a minha mãe não estava entendendo nada, a parteira também não, e naquele momento os pais dela não estavam mais ali, porque tinham ido atrás das velas. E nisso a parteira começou a dizer que talvez a Marta estava delirando de dor. E quando ela falava isso, a Marta retrucava dizendo que não, que ela estava sã e que não era possível que elas não estivessem, no caso a minha mãe e a parteira, estivessem vendo aquilo. A minha mãe olhava para todos os cantos e ela não via absolutamente nada. E a parteira também não, só uma grande escuridão. Quando os pais da Marta finalmente chegaram com as velas e acenderam, o quarto ficou mais iluminado, mas elas mesmo assim não conseguiam enxergar nada que a Marta estava falando. E a Marta continuou gritando e dizendo que não queria que levasse o filho dela e ninguém nem estava entendendo, pois o filho não havia nem nascido ainda. Leandra, minha mãe conta assim que foi uma cena bem bizarra. Do nada, ela começou a fazer força mais uma vez. E foi a última vez que ela fez força. Nisso começou a se escutar ali o choro do bebê, então finalmente ela tinha conseguido colocar a criança ali para fora. Só que nisso a Marta para de respirar. Ou seja, ela veio a óbito. Leandra, minha mãe conta que ela faleceu na hora. Assim que a criança nasceu, ela faleceu. E ela faleceu com os olhos arregalados, com uma expressão de medo. E segundos antes dela dar o último suspiro, ela gritou um não. Sabe, um não agonizante, como se alguma coisa tivesse atacado ela. A minha mãe tem certeza absoluta que algo a atacou. Pois o que vem a seguir é ainda mais bizarro do que tudo isso que eu já relatei. Os pais de Marta pegaram o bebê e colocaram rapidamente do lado, assim, na cama, e foram tentar dar uma ajuda para Marta. Mas viram ali que ela havia falecido e foi aquele caos, sabe? Aquele pânico total, pois todo mundo ficou sem chão. Em ver ela ali daquele estado, ela estava com uma aparência muito feia e de muito medo. Nem parecia ser a mesma pessoa, sabe? E, gente, pasmem. Do nada, houve-se um outro estouro. Era a lâmpada do quarto, que já estava apagada por conta da falta de energia. Nisso, as velas também estavam apagadas e as cortinas que estavam abertas se fecharam sozinhas. Gente, o quarto ficou num escuro total e todos começaram a gritar, inclusive a minha mãe, pois deu muito medo aquela situação toda. Nisso, a porta do quarto onde eles estavam, que estava fechada, se abriu.
como se alguma coisa muito forte tivesse chutado, pois chega e estremeceu os trincos da porta, sabe? E assim, foi um pânico total. Minha mãe, a parteira e os pais dela não estavam entendendo nada. Ficaram todos apavorados e dava para se ouvir vários estouros de coisas de vidro quebrando pela casa. E nisso, Leandra, naquele auê ali, aquela muvuca toda, eles não se deram conta de que o bebê havia sumido. Sim, o bebê sumiu. E tudo isso foi em poucos segundos, quando de repente algo abriu novamente as cortinas e lá fora o dia estava claro e havia parado de chover. Foi como se aquela tempestade ou só tivesse caído ali ou tivesse desaparecido assim, em segundos. Minha mãe até fala que depois se certificou se mais alguém presenciou aquela chuva e os pais dela, que são os meus avós, conta que sim, que foi um temporal muito rápido. Então ali depois, no final das contas, eles entenderam que não foi coisa, sabe, da cabeça deles ou alguma visão. De fato, o temporal havia acontecido. Mas Leandra, até hoje fica aquela incógnita de que para onde o tal bebê foi. Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém viu assim alguém, de fato um ser humano, entrando dentro do quarto e pegando o tal bebê. Mas que o bebê sumiu, sumiu. E assim, a minha mãe estava lá, ela viu como tudo aconteceu e foi uma coisa muito bizarra. Bom, é óbvio que os quatro, né, a minha mãe, a parteira e os pais dela tiveram que conversar sobre a situação. E eles entraram num acordo de dizer que os dois, né, mãe e filho, haviam falecido no parto que aconteceu em casa e que eles haviam sido enterrados juntos. Mas a única pessoa que foi enterrada foi Marta, pois o bebê nunca foi encontrado. Leandra, até hoje, sempre que a minha mãe me conta essa história, ela conta assim com lágrimas nos olhos, pois a Marta era uma grande amiga dela. Minha mãe tem fotos com ela até hoje e ela era uma mulher muito bonita. A minha mãe fala que acredita fielmente que era algo que estava na casa e que naquelas 2 noites fez alguma coisa com a Marta. E a gente tem essa teoria de que talvez ela tenha engravidado, por mais bizarro que isso seja, de algo sobrenatural, sabe? Talvez de algo inumano ou então até do próprio diabo. Pois foi algo muito terrível. Ela engravidou e aquilo foi fazendo com que ela definhasse e até falecesse. A minha mãe também acredita que, segundos antes dela morrer, ela tenha visto aquilo que pegou o filho dela. E por isso que ela gritou não e por isso que ela ficou com aquela expressão de medo e aqueles olhos arregalados segundos ali antes do seu falecimento. A minha mãe até hoje leva flores até o túmulo dela e uma vez por mês vai lá e faz algum tipo de oração. E a minha mãe faz isso a fim de que ela tenha paz aonde quer que ela esteja, sabe? Pois a minha mãe acredita, Leandra, que a morte dela tenha sido causada por algo sobrenatural e algo muito ruim. E se esse bebê estiver vivo ainda, minha mãe também acredita que era algo ruim, que não era algo bom, sabe? E que foi plantado na Marta por algum motivo específico. Bom, sei que muita gente pode não acreditar nesse relato, mas eu acredito e não tem por que a minha mãe mentir, sabe? Minha mãe fala da Marta com muito carinho e conta essa história com muita tristeza, dá pra ver nos olhos e sentir pela voz dela. Então eu acredito que seja real. Espero que você leia a história e um grande beijo. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E assim, gente, eu também acredito, sabe? Porque é aquilo, não teria por que a sua mãe mentir em relação a essa história. É algo muito bizarro e muito incomum? Sim. Mas não tem por que também a gente duvidar, porque não tem por que alguém mentir sobre isso e ficar inventando uma história desse tipo. Mas assim, que é muito bizarro, é. E, cara, eu acho que é a primeira vez que eu recebo um relato desse jeito, sabe? Que alguém, sei lá, engravidou de algum ser, assim, sobrenatural. Isso é extremamente bizarro. Mas olha, muito obrigada por ter enviado o relato, tá bom? Um grande beijo. Agora nós vamos pro próximo. O nome do nosso próximo relato é Ritual no Cemitério. Olá, gostaria que você não revelasse o meu nome. Essa história, ela aconteceu com o meu pai. E foi ela que fez o meu pai largar o serviço de vigia noturno.
Na época, Leandra, o meu pai tinha formação, ele tem, né, até hoje formação no curso, mas hoje ele já não atua mais na área especificamente por conta dessa história. Isso porque, na época, era muito mais vantajoso para ele trabalhar como vigia noturno em empregos que na maioria das vezes as pessoas não queriam. E pois bem, uma vez ele conseguiu uma vaga de vigia noturno em um cemitério aqui da cidade onde moramos. O problema, Leandra, é que com mais ou menos um mês de serviço, o meu pai descobriu por que o salário era tão bom e por que quase ninguém parava no bendito serviço. Isso porque as pessoas tinham o costume de ir para esse cemitério para poder fazer rituais. E assim, o meu pai até conta que o problema nem era com uma aparição de espíritos ou coisa do tipo, e sim essas pessoas que frequentavam, pois ele acabava presenciando coisas bem estranhas e sinistras. E de todas elas, a pior é essa que eu vou contar para você, que foi o que fez ele largar esse tipo de serviço. Bom, era uma noite como qualquer uma outra e ele jurava que ia ser até uma madrugada tranquila, por ser uma madrugada de terça para quarta. Início de semana e geralmente as pessoas costumavam invadir o cemitério mais para perto e no final de semana, sabe? E como eu disse anteriormente, isso aconteceu numa madrugada de terça para quarta. E o meu pai lembra que na terça-feira, durante o dia, eles haviam velado o corpo de uma criança e enterrado nesse tal cemitério na qual ele trabalhava. Ou seja, tinha um corpo fresquinho, digamos assim, enterrado. Mas agora, voltando ali para a madrugada. Meu pai conta que lá para 2 e pouca, quase 3 horas da manhã, ele começou a escutar da guarita que ele ficava uma movimentação estranha no cemitério. E bom, ele pegou ali a lanterna e foi ver o que estava acontecendo. Só que assim, o meu pai, Leandra, ele nunca foi muito espiritualista e era até cético, sabe? Nunca acreditou muito em fantasmas, nessas coisas não. Inclusive, por isso que ele aceitou o emprego, porque ele não acreditava nessas coisas. E até hoje ele continua não acreditando muito, porque de fato não foi bem uma aparição fantasma, né, que ele viu. Enfim, só que aí ele meio que sentiu algo falar com ele, sabe? Uma intuição, vamos dizer assim, dizendo para que ele fosse quieto, para que ele não gritasse. E meio que essa voz veio bem na hora que ele ia perguntar, sabe? Quem tá aí? Só que nisso veio a vozinha e ele fechou a boca, não gritou. E foi ali devagarzinho. Ele resolveu apagar a lanterna e ir ali pé ante pé, tentar descobrir da onde estava vindo aquele burburinho. O cemitério era bem grande e era aquele tipo de cemitério onde as pessoas são enterradas acima da terra, sabe? São lápides e jazigos feitos de mármores ou alguns de tijolos, sabe? E ele foi ali entre um túmulo e outro tentando descobrir da onde estava vindo aquele barulho. Até que ele começou a ver luzes, sabe? Luz de vela. O cemitério é meio escuro, mas em alguns pontos tem energia elétrica, tem postes, pois é um cemitério muito grande, pois a minha cidade é grande. E assim, Leandra, ele foi indo bem devagarzinho entre ali os túmulos e escutando o burburinho e chegando cada vez mais perto daquilo. E ele sabia que estava chegando perto porque a luz que ele estava vendo estava ficando cada vez mais alta. Só que, gente, quando ele vai chegando mais perto, ele ficou numa posição que dava para ver que tinha mais ou menos ali umas 10 pessoas. E essas pessoas estavam todas com um capuz preto, então ele não conseguiu ver, sabe, o rosto de ninguém. E nisso, aquelas pessoas ficavam pronunciando palavras na qual o meu pai até hoje não sabe o que era. E enquanto eles pronunciavam aquelas palavras, eles iam tirando o corpo da criança que tinha sido recém-enterrada do jazigo ali do caixão. Eles já haviam retirado a tampa, tirado o caixão e já tinham tirado a tampa do caixão. Na hora, o meu pai ficou tipo assim, sem reação. Ele não sabia se tipo falava alguma coisa para eles saírem dali ou se ficava em silêncio. O meu pai estava apreensivo, ele estava com medo, ele não sabia quem eram aquelas pessoas. E por conta do curso dele de vigia, ele não poderia andar armado, então tipo ele não tinha nenhuma arma ali com ele, era só a lanterna
e só, sabe? A lanterna e Deus. Então, Leandra, ele tomou a decisão de ficar em silêncio e quietinho e observar o que aquelas pessoas iam fazer. E, gente, pasmem, eles começaram a comer o corpo da criança. Sim, Leandra, o meu pai viu eles com uma faca tirando pedaços do corpo daquela criança que já estava podre e com um cheiro terrível. O cheiro estava tão forte que estava queimando o nariz do meu pai. E eles estavam comendo aquilo. Algumas daquelas pessoas comiam e logo vomitavam, mas eram obrigadas a comer novamente. O meu pai ficou incrédulo com aquilo tudo, sabe? Aquelas pessoas se alimentando da carne de uma criança morta, e era bizarro, eles vomitavam e comia de novo, e o meu pai ficou até quase que no final daquele ritual. Até que em certo momento, eles começaram a tomar alguma coisa que o meu pai não faz ideia do que era. E enquanto eles tomavam, eles continuavam numa espécie de reza e comendo aquilo. Até que em certo momento, eles começaram a fazer cortes no pulso e jogava o sangue que saía do corte por cima do cadáver. Ali, meu pai conta que aquilo já era demais, mais que demais para ele assistir. Então, da mesma forma que ele chegou até ali bem devagarzinho, ele retornou para a guarita. Chegou lá na guarita, ele trancou a portinha e ficou lá o resto da madrugada, como se não tivesse visto nada. No dia seguinte, o meu pai chegou em casa pálido, contou essa história pra gente e disse que nunca mais voltava para aquele cemitério. E depois disso, Leandra, ele nunca mais trabalhou nesse tipo de coisa. Bom, quem tem o curso de vigilante vai saber do que eu tô dizendo. Geralmente, para trabalhar em lugares como cemitério, necrotério ou lugares assim que costuma ter, tipo empresas que costuma ter algumas dessas aparições, geralmente o salário é muito bom, mas quase não para ninguém. Nesse cemitério em questão, acontecia muito isso e acontece até hoje das pessoas irem para lá para fazer ritual. Por isso não para muitas pessoas e também por conta de aparições fantasmas. Acredito eu que não é nem o fantasma da pessoa em si que está enterrada ali, mas é um lugar que o pessoal usa para fazer tanta magia, tanta coisa ruim, que acaba sendo um lugar muito perturbado, sabe? Aí por isso acaba acontecendo essas aparições. Bom, o meu pai mesmo nunca viu nenhuma aparição, mas viu essa espécie de ritual que deixa ele mal até hoje quando ele lembra e conta para alguém. Bom, esse foi o meu relato e eu espero muito que você leia. Um grande beijo. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E, gente, isso de comer cadáver é novo pra mim, pelo amor de Deus. Eu fico imaginando, gente, o cheiro que fica. E, tipo, a pessoa comendo. Ai, tá perto da hora do almoço, me deu enjoo agora. Ah, que nojo! Enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. Vamos pro próximo, porque esse me deu muito enjoo. Não sei em vocês, mas ai... Eu tô imaginando que nessa altura do campeonato o corpo já devia estar com larva. E eu tenho muita gastura de larva. Enfim, gente, vamos pro próximo relato. O nome do nosso próximo relato, gente, se chama A Impressão Macabra. Olá, Leandra, me chamo Renato e não há problema algum você citar o meu nome. E se aparecer mais algum nome no decorrer do relato, eu vou ter trocado também, então pode ler sem nenhum problema. Bom, eu adoro o seu canal, acompanho há mais ou menos uns 2 meses os seus conteúdos por lá. Descobri que você também tem TikTok, Instagram e também já tô acompanhando por lá, tá bom? Isso aí, acompanhar em todas as redes sociais. Tô zoando, tá, gente? Mas enfim, vendo alguns dos seus relatos, eu decidi mandar uma coisa que aconteceu com a minha família que foi assim, algo muito bizarro. Quando eu tinha por volta dos meus 10 anos de idade, o meu pai trabalhava para uma empresa de mármore e granito e na época eles cederam uma casa para a gente morar. Sabe, o meu pai trabalhava para a empresa e a empresa cedeu essa casa. E essa casa ficava no interior. E bom, era um lugarzinho muito gostoso e muito assim, bonito, sabe? Um ar gostoso, vários pássaros, animais, era bem agradável. O único problema mesmo é que durante a noite a gente escutava alguns gritos que assim, a gente não sabia se vinha da casa ou alguém do lado de fora pregando alguma peça com a gente. Então assim,
assim a gente relevava, pois a gente não fazia ideia de onde esses gritos estavam vindo, sabe? Até que um dia, Leandra, aconteceu algo muito bizarro. Já fazia mais ou menos uns 6 meses que estávamos morando nessa casa e, assim, uma aparição sobrenatural ali, outra aqui, essa questão dos gritos de madrugada, mas coisas relevantes, sabe? Até porque também a gente não tinha muito para onde ir. Acordamos de madrugada com um cheiro muito forte de fogo e era como se a nossa casa estivesse pegando fogo. Quem acordou primeiro foi eu, todo assustado, e fui correndo chamar os meus pais falando que tinha alguma coisa de errado, ou que a casa estava pegando fogo, ou que em volta estava, pois o cheiro era muito forte e tinha fumaça para todo lado. Sério, Leandra, a fumaça era real, tipo, era como se realmente tivesse fumaça ali. Só depois eu soube que aquilo tudo era uma impressão. Leandra, eu lembro que era uma casa muito grande, até grande demais para uma família só com 3 pessoas. E aí, quando chegamos na cozinha, era como se o incêndio fosse ali. Só que o problema de tudo é que a gente viu uma criança ali na cozinha. Aquela criança, Leandra, estava toda queimada, toda. Assim, só dava para ver os olhos e que parecia ser um menino por conta do cabelo curto. Mas dava para ver muito sangue e a pele dele derretendo, era bem bizarro. E a cozinha estava inteira tomada por chamas. Naquele momento, eu e meus pais não entendemos nada. Quem era aquela criança, por que aquele fogo começou e por que aquela criança estava ali. Até que o menino começou a gritar pelos pais, que os pais não poderiam morrer, que os pais estavam no quarto e apontava para um quarto que ficava ao lado da cozinha. Era um quarto que a gente não utilizava. Ele tinha uma cama e tudo mais, que era tudo cedido pela empresa, mas ninguém ficava nele, pois não tinha mais ninguém na família para ocupar o quarto, não ficava como um quarto de visita. Eu fui correndo até esse quarto para poder tentar entender o que estava acontecendo. Sabe, até hoje eu não sei porque eu fui parar lá, porque tipo, não fazia sentido algum ter mais gente na casa. Para início de conversa, Leandra, não fazia sentido aquela criança estar ali, né? Mas eu fui até o quarto, foi tipo num momento de emoção, sabe? E quando eu abri a porta, tinha 2 pessoas deitadas na cama e aquelas pessoas estavam do mesmo jeito que o menino estava. Com o corpo todo queimado, a pele assim meio que desgrudando do corpo e um cheiro terrível de fogo misturado com carne queimada. Os 2 pareciam estar mortos e muito queimados. O corpo deles estavam totalmente queimados. Era algo assim, Leandra, bizarro. Eu voltei meio que em choque para a cozinha e contei para os meus pais o que estava acontecendo. Nesse momento, os meus pais estavam com baldes d'água tentando cessar o fogo da cozinha, enquanto o garoto ficava lá parado gritando. Até que em certo momento, Leandra, aquele garoto começou a puxar a pele do corpo dele e gritar pelos pais. Era algo terrível, eu comecei a gritar, pedir para ele parar, pedir que os meus pais parassem ele, porque eu não queria ver aquela cena. E os meus pais gritaram para eu deixar o menino de lado, para eu ajudar a apagar o fogo, que depois a gente resolvia quem era aquela criança. E nisso eu falei para os meus pais que também tinha mais pessoas no quarto. O meu pai achou que eu tava mentindo e que eu tava, sabe, sei lá, zoando com a situação. Ele foi até o quarto e ele também viu o casal deitado lá e saiu em choque, assim, tanto quanto eu fiquei. Só que aí, Leandra, em determinado momento, do nada, foi tipo algo do nada, tudo simplesmente sumiu. O garoto, os 2 corpos no quarto e, pasmem, o fogo. Na hora que a gente se deu conta, tava eu, meu pai e minha mãe com baldes d'água jogando água na cozinha e a cozinha em perfeito estado. Estávamos molhando os nossos móveis, eletrodomésticos e a gente ficou tipo um olhando para a cara do outro, sem entender nada. A minha mãe, com a boca aberta, virou e falou: todo mundo aqui viu o que eu vi, né? E aí, né, a gente ali se entreolhou e concordamos que todo mundo viu o fogo, a criança, só a minha mãe que não tinha visto o casal dentro do quarto. Mas vimos tudo aquilo. Nisso, começamos a ouvir choro. Um choro, Leandra, que durou a noite toda. Bom, no resto da madrugada nós não dormimos. Ficamos na sala rezando o terço, pois, segundo a minha mãe, o terço ia cessar aquilo.
Mas sabe, não adiantou de nada. Os choros continuaram noite adentro. Bom, no dia seguinte, resolvemos ir para casa da minha avó, pois não queríamos ficar naquela casa, sabe? O meu pai foi para a empresa trabalhar normalmente e eu e minha mãe fomos para casa da minha avó. No final do dia, quando o expediente acabou, o meu pai também foi para lá. E o meu pai veio com notícias. Meu pai disse que perguntou na empresa se havia acontecido algo estranho com a casa e disse o que a gente passou na noite anterior. Um colega de trabalho disse que há muitos anos atrás, ali naquelas terras, morava uma família. Na verdade, moravam várias famílias, Leandra, e a questão é que a empresa queria a todo custo tomar as terras daquelas famílias. E assim, eles foram comprando um terreno aqui, outro terreno ali para poder expandir a empresa. O problema é que teve uma família em questão que a casa deles ficava exatamente em cima da onde era a nossa casa, sabe? E essa família não quis vender de jeito nenhum. Então, o dono da empresa fez o seguinte: ele pagou algumas pessoas para colocar fogo na casa. E foi o que fizeram. Colocaram fogo na casa com a família dentro. Acabou que a casa pegou fogo por completo e todos que estavam dentro da casa acabaram falecendo. Ou seja, aquilo que vivenciamos naquela noite foi uma impressão do que realmente aconteceu quando colocaram fogo naquela casa e mataram aquela família por pura ganância. Bom, meu pai contou isso pra gente e ficamos horrorizados. E a gente não sabia muito o que fazer. Mas a parte mais interessante da história já foi contada, então eu vou resumir bastante o final. Ficamos mais ou menos uns 8 meses naquela casa até que os meus avós conseguiram ali um outro lugar pra gente morar. A empresa fez bastante questão que a gente continuasse lá, mas assim, era impossível ficar naquele lugar. A gente presenciava muitas coisas bizarras. Graças a Deus, nesses meses restantes que ficamos lá, não vimos outra impressão como naquela noite, mas a gente sempre ia dormir com medo de presenciar aquilo tudo novamente. O meu pai trabalhou por mais muitos anos nessa empresa, mas morando em outro lugar, sabe? Na época passávamos bem imprensado porque tínhamos que pagar aluguel, né? A casa que os meus avós arrumaram pra gente morar era de aluguel, então pesava um pouco. Mas naquela casa nós não quisemos ficar de jeito nenhum. E assim, foi uma maldade que fizeram com aquela família, né? Até entendo o lugar ter ficado amaldiçoado e aquela impressão lá, pois foi bem brutal o que fizeram. Acredito que a morte deles, pelo jeito que a gente viu a impressão dos corpos, tenha sido bem feia. Bom, esse foi o meu relato, eu espero que leia. Um grande beijo, muito obrigado por ter enviado. E gente, sabe que esse negócio de empresa tomar terra, assim, aqui na região onde que eu moro, eu já ouvi muitas histórias sobre isso e que depois o lugar fica, assim, totalmente assombrado, sabe? Mas enfim, um grande beijo, muito obrigado por ter enviado o relato, agora nós vamos pro próximo. Olá, Leandra, vou pedir que você não revele meu nome e eu adoro o seu conteúdo, adoro você e já vou começar logo com a história que eu também não gosto muito de enrolação. Então não vou enrolar muito na introdução e tudo mais. A única coisa que as pessoas precisam saber é que na época em que eu presenciei isso que venho relatar hoje, eu trabalhava nos Estados Unidos. Hoje eu não estou mais lá, eu preferi voltar pro Brasil, pois assim, lá a gente ganha muito bem e tudo mais, só que é bem sofrido. As pessoas não tratam a gente muito bem, há uma certa xenofobia e eu não aguentei passar por isso, preferi voltar. Mas na época em que fui para lá à procura de melhorar de vida, eu trabalhava fazendo faxina. E quando eu cheguei, eu tinha que aceitar qualquer coisa que aparecia para eu poder me manter lá, né? E bom, foi assim que aconteceu essa história que eu tenho para contar hoje para você e conto para todo mundo assim que eu conheço, pois foi algo surreal que eu vivi. Como eu disse, a gente aceitava, eu falo a gente porque na época eu fui com uma amiga, tá? E a gente aceitava qualquer coisa que aparecia, tudo para não passar fome e não ter que dormir debaixo da ponte. E aí, Leandra, certo dia eu recebi um telefonema de uma brasileira que já estava lá há muitos anos e ela perguntou se no dia seguinte eu estava disponível para limpar uma casa. E eu, óbvio, falei que sim, que podia mandar que eu fazia.
Ela perguntou se a minha amiga poderia ir junto e que a pessoa que estava contratando pagaria por nós duas, pois a bagunça era muito grande. Aí eu falei que sim, que a minha amiga também iria, ela ficou super feliz porque a gente estava precisando de ganhar dinheiro. Só que nessa ligação, essa colega nossa já avisou que era uma galera bem estranha que estava contratando. Que ela tinha recusado, pois da última vez que havia ido, não se sentiu muito bem na casa e que havia encontrado algumas coisas que tinha deixado ela meio mal. Mas ela não entrou em detalhes do que eram essas coisas. E assim, como a gente estava precisando de dinheiro, a gente falou que não tinha problema, que nós duas íamos e se acontecesse alguma coisa, a gente tinha uma outra. E beleza, fomos para tal casa no dia seguinte. Era um lugar bem afastado, como a maioria das coisas lá, então a gente tinha carro, e isso não foi um problema. Era assim, uma casa bem afastada, era bairro ainda, não era interior, nada do tipo, mas era como se a casa ficasse bem no final do bairro, não tinha muitos vizinhos próximos, sabe? E era uma casa bem grande, num modelo bem antigo. Quando chegamos, a gente já sabia que a chave ia estar na caixa de correios e que o nosso pagamento também já estaria lá. A nossa colega já havia avisado que não ia ter ninguém na casa, que ia ser somente a gente, que era para entrar, limpar e colocar a chave no mesmo local onde a gente havia encontrado, que era na caixinha de correspondência. Leandra, quando entramos dentro da casa, nos deparamos com um cheiro muito estranho de coisa morta. Mas assim, era um cheiro muito, mas muito forte. E aparentemente o primeiro andar estava limpo. Era uma casa de 2 andares. E aparentemente o primeiro andar estava limpo e só teríamos que passar um aspirador e um pano, essas coisas. Mas estávamos ali sentindo aquele cheiro, então sabíamos que em alguma parte tinha alguma coisa morta, né? E aí subimos para o segundo andar. E é aí que tá. Quando a gente sobe para o segundo andar, a gente se depara com uma espécie de ritual montado. Leandra, tinha velas para todo lado. Velas pretas e elas já estavam algumas na metade, porque eram velas bem grandes e grossas, e outras haviam queimado por inteiro e só havia sobrado ali o resto mesmo da vela. E tinham velas pretas e vermelhas. E nesse segundo andar não tinha móveis, nada, tava tudo vazio e só tinha ali mesmo o ritual. No chão haviam vários riscos, feito com tipo um giz branco. Tinha pétalas de rosa e algo no chão que a gente tem quase certeza que era sangue. É claro que assim, nós ficamos horrorizadas mesmo. Quando chegamos ali naquele segundo andar, nós começamos a ouvir vozes, Leandra, como se fosse um choro. Choro e pessoas conversando. Nós olhamos pela casa, né, tanto no primeiro quanto no segundo andar, para ver se tinha mais alguém com a gente, mas estávamos sozinhas. Mas em nenhum momento aquele barulho de choro parou. Durante todo o momento que estávamos lá, a gente escutou como se tivesse uma pessoa agonizando ali. E aquele som, ele ficava mais nítido de se ouvir no segundo andar. Eu e essa minha amiga temos a teoria de que foi algo muito terrível que aconteceu ali e, sei lá, o espírito da pessoa que eles tenham usado para aquele tipo de ritual tenha ficado ali, sabe? E por que eu tô dizendo isso? Próximo ali, como eu disse, não tinha móveis, mas próximo ali havia uma mesinha, sabe? Como se fosse um criado mudo, no cantinho da parede. E ali em cima tinha uma carta. Pegamos a carta e abrimos. E nela estava escrito que em um dos quartos desse segundo andar tinha uma sacola e que era pra gente descartar essa sacola. Bom, a primeira coisa que a gente fez foi ir até o quarto que estava descrito na carta e abrimos o guarda-roupa. E a gente descobriu que era de lá que estava vindo aquele cheiro de coisa podre, de dentro daqueles sacos. Leandra, quando a gente abriu, tinha pedaços de carne e de osso. E a gente não fazia ideia se aquilo era de um ser humano ou se era de um animal. Porque era como se tivessem removido a pele, era algo assim super macabro. A
Assim, a gente ficou incrédula com aquilo e como eles tiveram coragem de deixar a gente limpar. E porque a gente podia simplesmente chamar a polícia, sabe? Até hoje a gente não entende como eles foram corajosos a esse ponto. Começamos a fazer o que eles pediram, que era descartar aquilo. E a gente não fazia ideia do que era. Na carta estava escrito que no porão havia uma máquina e que deveríamos jogar aquilo lá dentro. Que aquela era a máquina de descarte. Bom, era tipo uma máquina trituradora e nós jogamos o que estava ali lá dentro. E foi meio que aquilo ficou dentro da máquina, mas não estava escrito se era pra gente descartar o que estava dentro da máquina ou não. Então deixamos lá, sabe? Bom, era o que estava na carta. E nunca descobrimos o que era aquilo, se era realmente algo humano ou não. Só que aí tem mais uma partezinha bizarra. Quando estávamos no porão fazendo o tal descarte, escutamos uma voz, como se fosse de uma menina, tipo uma adolescente, dizendo, me tira daqui. Leandra, na hora que ouvimos isso, ficamos as duas super arrepiadas e com medo daquela casa. Bom, limpamos tudo e ali no meio daquela espécie de ritual, tinha muito o que a gente acha que era sangue, Leandra. Eu particularmente não coloquei a mão, estávamos com luva e tudo mais, mas era cheiro de sangue, sabe? E a gente também achou alguns cabelos, eram cabelos loiros e longos, como se fosse de uma menina. Limpamos aquilo o mais rápido possível, fechamos a casa e colocamos a chave aonde a gente havia pegado, que era na caixa de correio. Quando terminamos, fizemos tudo isso e já estávamos bem longe da casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para aquela mulher, que foi a colega que me indicou para o tal serviço. Contamos para ela o que a gente achou na casa e tudo mais, e ela falou, pois bem, da última vez que me chamaram, foi exatamente coisas parecidas que eu encontrei, só que foi em uma outra casa. Então, eu não quis ir dessa vez, fiquei com o pé atrás. E aí, a gente perguntou quem eram aquelas pessoas e tudo mais. E ela disse que não conhecia, que eles sempre ligavam de um número descartável. Lá nos Estados Unidos, Leandro, é bem comum existir telefones descartáveis, então depois você não consegue rastrear a ligação e nem saber quem fez a chamada. E eles sempre ligavam de um número descartável e aparentemente eram sempre casas diferentes. E como pagavam em dinheiro, não tinha como saber. E sempre eram casas casas longe. Essa outra colega até falou que quando ela foi, era uma casa no meio do nada. Não tinha câmeras, nada perto. E provavelmente eram pessoas de dinheiro, pois pagavam um valor bem alto pela faxina. E eles sempre preferiam que brasileiros fizessem a limpeza. Acho que na cabeça deles a gente não tem visto e trabalha lá com medo, sabe? Então a gente jamais faria denúncia. E assim, Leandra, dito e feito. Na época que eu estava lá, nem eu e nem essa minha amiga tínhamos visto. Então assim, a gente jamais arriscaria chamando a polícia. E bom, Leandra, como eu disse, eu não fiquei muito tempo lá e eu não limpei mais a casa desse pessoal. Essa minha colega nunca mais ligou falando sobre eles ou que eles estavam pedindo serviço. E bom, essa foi a minha história, foi o tanto quanto bizarro. E assim, eu e essa minha amiga, nós temos contato até hoje. E de vez em quando a gente fica teorizando o que a gente passou nesse dia que fomos limpar lá. E a gente acredita, Leandra, que aquilo que estava na sacola que a gente descartou era o corpo de alguma pessoa. E sei lá, aquela voz também que a gente escutou pedindo socorro e o choro também. Acredito que eles tenham feito algo muito macabro com alguma pessoa naquela casa, sabe? E esse foi o meu relato. Eu vou ficar muito feliz se você ler, inclusive, me dá um toque. Ela passou o Instagram dela. Esse é o meu Instagram e se você puder, me manda por lá, porque eu vou mandar pra minha amiga também pra ela poder assistir, tá bom? Um grande beijo. Um beijo. Como eu estou gravando, eu provavelmente vou avisar ela pelo Instagram. E, gente, que bizarro, né? Cara, e tipo, eu super entendo ela não ter ido procurar a polícia e tudo mais. Porque assim, lá nos Estados Unidos,
Aqui no Brasil também as coisas são um pouco difíceis em relação a leis e tudo mais. Só que, gente, lá nos Estados Unidos, assim, quem acompanha caso criminal sabe que tem umas coisas que acontecem lá e que fica impune, às vezes, por conta da pessoa ser rica ou ter influência em alguma coisa. Então, assim, ela também, né, no caso, essa minha seguidora não sabia com quem que ela tava mexendo. Aí você pega e chama a polícia, aí se bobear, até a própria polícia tá envolvida, porque quem assiste muito caso criminal sabe do que eu tô falando. Então, assim, não tem muito o que fazer, né? Elas foram lá, limparam, foi uma cena bizarra que elas viram, mas não tem coragem de denunciar. E é por isso mesmo que eles procuravam um brasileiro, porque fica ali pensando, não deve ter visto, e não tem coragem de chamar a polícia, porque se chamar a polícia vai querer saber do visto, porque lá eles são muito assim, e aí acaba que fica por isso mesmo, gente. Esse negócio de seita, pelo jeito, é mais comum do que a gente pensa. Eu tô recebendo cada relato bizarro sobre isso que eu fico assim, de boca aberta, de queixo caído. Mas enfim, gente, esses foram, né, os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E olha, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. E lembrando mais uma vez, se você tiver algum relato pra me enviar, pode ser um relato mais pesado, um relato mais leve, manda pra mim pelo e-mail que eu vou adorar receber, tá? Ó, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.